Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de história. Abrem o livro aí na página 28. O início da industrialização brasileira. Pessoal, esse ponto aqui ele vai pegar logo após o Brasil deixando de ser uma monarquia, o Brasil república, né? O Brasil ele estava naquele momento de crescimento. Ele dependia muito da economia baseada no café. E o café surgiu, se destacou para que o Brasil desse um pontapé inicial e passasse a investir e a crescer na área das indústrias. Então, nessa época, o Brasil vendia muito o café, em especial para os Estados Unidos e para a Europa. E com essa venda, ele ganhava bastante dinheiro. E o lucro que os cafeicultores, que os produtores de café tinham sobre essas vendas para os estrangeiros, eles reinvestiam nas indústrias, eles ampliavam. E eles buscavam um meio de vender mais aqui no território nacional. Aqui no penúltimo parágrafo ele vai dizer assim: os cafeicultores deslocaram parte de seus ganhos para a instalação de indústrias e investiram em infraestrutura para o escoamento do café, construindo, olha lá, ferrovias, portos e estradas. Porque assim, a partir do momento que ele começa a construir novos caminhos, construir ferrovias, portos, essas estradas, ele está ampliando fronteiras, ele está levando esse produto, o café, para as outras regiões, para os outros estados, ou seja, mais gente vai comprar e mais esses cafeicultores vão lucrar. E com esse dinheiro que eles estão lucrando em cima, eles vão continuar reinvestindo, vão continuar ampliando, vão continuar procurando maneiras de sempre estar vendendo mais e mais esse produto. Então, com esse investimento que esses cafeicultores faziam dentro do Brasil, isso atraía olhos estrangeiros, né? Empresas de outros países vinham e tentavam lucrar também, e elas investiam em áreas, como aqui no livro bem diz, na área de transportes, em bancos e no setor de energia. Com isso, a gente pode ver que o Brasil passava a se cada vez mais industrializados. Várias áreas aqui já foram citadas. Então, indo aqui para a página 29, ele vai dizer assim: urbanização e mudanças sociais. Em outras palavras, a gente entende que desde que o Brasil se tornou uma república, ele começou a sofrer diversas transformações. Um pouco antes eu falava sobre a questão de indústria, né? Sobre a questão de investimento baseado no lucro advindo do café, e também de empresas estrangeiras vindo e se instalando no Brasil para buscar também essa parte do lucro. E todo esse processo acontece que o Brasil começa a ganhar uma outra forma, começa a ter um formato diferente, né, por causa das mudanças que estão acontecendo. O que diz aqui nesse texto da página 29? O crescimento das indústrias gerou uma demanda por mão de obra nas cidades. Muitos dos quase 4 milhões de imigrantes que entraram no Brasil entre 1889 e 1930 tornaram-se a principal força de trabalho utilizada nas indústrias. A maior parte vem de onde? Da Europa, atraída pelas promessas de trabalho e prosperidade nas fazendas de café. Portugal, Itália, Espanha e Alemanha constituíram os principais países de origem desses estrangeiros. Com o tempo, muitos imigrantes trabalhavam com cafezais. Descontentes com as condições de trabalho, resolveram buscar uma vida melhor nas cidades, onde havia mais oportunidades. Então, como a gente observa, na mão de obra, na força de trabalho
aqui a gente vê que não está mais relacionada aos escravos. Observem aqui na questão da fazenda de café, que um pouco antes no Brasil, Império, o Brasil lá de Dom Pedro II, Dom Pedro I, toda a mão de obra, quem fazia o serviço pesado eram os escravos. Já que no início do Brasil República, com a abolição dos escravos, né, com a Lei Áurea, e os negros começando a ser deixados de lado e o Brasil se transformando, mudando o seu jeito para um país mais industrializado, ele começou, outras pessoas de outros países viram aqui uma oportunidade de trabalhar e ganhar dinheiro. Então, ele vai citar, né, a origem desses estrangeiros. Ele vai citar uma quantidade aqui de 4 milhões nesse curto período de tempo aqui que entraram no Brasil em busca de novas oportunidades. Só que isso era bem complicado um pouco, porque existia o trabalho, né? Existia o trabalho nas indústrias, lá nos cafezais, e a demanda, as pessoas, os trabalhadores eram muitos, e eles preferiam trabalhar na cidade, né? Nas indústrias, porque ela pagava um pouco melhor, ela pagava um pouco mais em relação aos cafezais. Então, muitos desses estrangeiros deixavam o trabalho nos cafezais e iam trabalhar nas indústrias na cidade. Com isso, a cidade foi cada vez se urbanizando e foi ganhando aquele formato que a gente já sabe como é hoje, né? Então, claro que nem todos esses imigrantes, nem todos esses trabalhadores, eles ficavam naquele centro. Muitos que não conseguiam trabalhar, conseguiam ter um recurso, um salário decente, eles ficavam marginalizados, né? Ficavam às margens daquele centro. E esses industriais, esses donos dessas indústrias, eles meio que eles se aproveitavam dessa quantidade enorme de mão de obra. Por quê? Eles poderiam colocar salário baixo, a questão de pressão do trabalho ser mais rígida, e se aquele trabalhador não tivesse de acordo, ele era facilmente demitido, porque era fácil achar outra pessoa para substituir. Então, muitas das vezes, muitos trabalhadores acabavam aceitando esse tipo de trabalho forçado. Nesse trecho aqui, da página 29, lá na reta final, ele vai dizer assim: o excesso de ofertas permitia não só comprimir os ganhos salariais, né? Esse comprimir aqui seria o que? Diminuir o salário dos trabalhadores, como também impor condições de trabalho extremamente duras, que acabavam por comprometer a saúde do operário. Em certos setores, a utilização de mulheres e crianças contribuiu para diminuir ainda mais os já parcos rendimentos, né? Aquele salário que já era pouco, colocando família, ele acabava ainda mais diminuindo esse valor. Voltando aqui sobre esses imigrantes, só para vocês terem uma ideia, aqui na cidade a gente essa período de pandemia até que diminuiu um pouco mais, mas quando às vezes uma vez ou 2 vezes por semana, é bem comum a gente ver alguns carros saindo da rodoviária indo para cidades como Minas Gerais, Goiás, em busca de trabalho, né? É basicamente isso que acontecia. Esses imigrantes desses países estrangeiros, eles saíam de seus países de origem, vinham para o Brasil em busca de trabalho, em busca de uma melhor qualidade de vida. Claro que nem era sempre isso que muitos deles encontravam. E esse acúmulo de trabalhadores nas cidades
se organizando de qualquer maneira e não tendo um controle na estrutura desse espaço urbano, acabava que a infraestrutura dessa cidade era totalmente desorganizada. O saneamento básico, né, era bem comum acontecer de ter bastante esgotos abertos, lixo espalhado, muitos ratos, né, e outros geradores de doenças. Com o objetivo de modernizar o Brasil, criou projetos de remodelar as principais cidades, tendo como padrão o estilo importado da Europa, né? O governante da época, aquele governador, ele via esse crescimento desorganizado, desordenado das cidades, que esses imigrantes, que esses trabalhadores ali estavam, eles queriam de alguma forma melhorar aquilo. Na aula anterior a gente viu um pouco sobre a revolta da vacina, que foi um meio que tentar resolver um problema, né, uma questão de doença à força. Vocês lembrarem um pouco sobre o que foi essa revolta da vacina? É só olhar o vídeo da aula anterior que vocês vão entender melhor. Foi bastante complicado para essas pessoas dessas cidades passar por esse tipo de pressão, né, por esse tipo de ordem. Mas qualquer coisa, aqui na página 30 tem um breve resumo sobre a revolta da vacina. Dei uma lida aí. Então, com todo esse tipo de mazela acontecendo com esses funcionários, com esses empregados, a gente vai ver que os donos dessas indústrias, eles começaram a sofrer algumas pressões desses funcionários. A gente vai pular aqui para a página 33, vai dizer assim: de uma greve de mulheres para uma greve geral. Olha o que vai dizer sobre a maior onda de greves da Primeira República. Ocorreu em 1915 e culminou na greve geral de 1917. Aqui, essa greve aqui é organizada por mulheres operárias. Ela acontecia no bairro Mooca, em São Paulo. O que elas queriam, né? Elas pararam de trabalhar, teve aquele momento, se organizaram, formaram os grupos, pararam todo tipo de trabalho que estava acontecendo naquele momento. O que ela queria? Aumento de salários, né, e a redução da jornada de trabalho. Porque, diferente de hoje, normalmente trabalho 8 horas diárias, esse período aqui era bem cedo, começava às 7, podia terminar até 8, 9 da noite. Muitas vezes tinha a questão do trabalho noturno. Para essas mulheres, esse é um tipo de direitos, né, que ela queria, né, queria ter um trabalho digno, não trabalhar virada à noite. Sem contar a quantidade de assédios que essas mulheres sofriam por aqueles funcionários que supervisionavam essas obras. E essa greve, essa parada organizada por essas mulheres, acabou inspirando novos motins, novas greves em outras indústrias e em várias cidades também. Entretanto, em uma determinada greve, em especial aqui no 9 de julho, uma pessoa acabou falecendo, né? Durante esse momento de busca de seu direito, acabou que esse jovem acabou morrendo. Só que o dono da indústria imaginou que com a morte, os outros operários poderiam até tentar parar de fazer greve e voltar a trabalhar, mas isso não foi o que aconteceu. Essa morte e o enterro desse jovem foi bastante repercutido, né, e comoveu bastante pessoas na cidade, e em especial aqueles trabalhadores. E a greve, que estava ali situada no estado de São Paulo e nas cidades ali de São Paulo, acabou que se expandindo para várias
outros estados, né? Outras pessoas pegaram a ideia de tipo passavam outros operários que passavam pelas mesmas dificuldades, acabou se organizando e também fazendo greves, parando de trabalhar para pressionar e buscar direitos contra esses chefes. Vamos ver aqui alguns desses direitos que os grevistas queriam. Lá no finalzinho da página 33 diz assim, ó, que eles queriam que a jornada de trabalho de 8 horas diárias, assim como é hoje, a liberdade de organização sindical, né, um determinado sindicato que regule essas leis trabalhistas deles e possam ir no determinado dono de indústria e buscar seus direitos, né, até entrar na justiça. E, claro, também o aumento salarial da época, o fim da exploração de trabalho para menores de 14 anos. Nesse ponto aqui, era bem comum crianças trabalharem nessas indústrias. E um desses pedidos era também a questão do trabalho noturno das mulheres. Era bastante desgastante para os homens e as mulheres sofriam bastante ao virar ao trabalhar o dia todo e ainda ter a noite ainda. E também uma das pedidas dos grevistas era que eles só iriam para a greve assim que esses pedidos já citados fossem ouvidos, e também que nenhum grevista fosse demitido com o fim dessas greves. Então os patrões já ouvindo os patrões com essas indústrias paradas e esses funcionários em greve, eles começaram a aceitar alguns pedidos dos grevistas, que foi a questão do aumento de salários e também de não demitir esses grevistas. Mas nem todos esses pedidos feitos pelos grevistas foram aceitos por esses donos de indústria. Acabaram que parando com essa greve. Só que teve alguns problemas com os líderes desses movimentos. Como o próprio texto disse aqui, muitos deles foram demitidos, né? O patrão, temendo uma nova liderança dessas pessoas para uma nova greve, ele acabou demitindo esses líderes. Hoje ela vai começar lá na página 34 até a página 37. O assunto central aqui na página 34 vai ser Semana de Arte Moderna. Como vocês já sabem, pessoal, isso aqui é uma sequência lá dos acontecimentos do Brasil República, do Brasil após o período de monarquia. Semana de Arte Moderna foi uma manifestação artística cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. Nos ares que o Brasil vinha respirando com a industrialização e o desenvolvimento urbano, excluiu as camadas populares da vida política e da riqueza econômica do país. A nova elite, que surgia com a expressão do café, buscava no campo das artes recuperar a cultura popular e valorizá-la, trazendo uma grande inovação estética. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música, recital de poesias, exposição de obras, pinturas, escultura e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora inspirada nas vanguardas europeias. Eles não estavam querendo fazer igual, estavam procurando inspirações e fazer essas artes inovadoras aqui no Brasil, buscando a nossa própria identidade. O evento chocou grande parte da população e trouxe à tona uma nova visão sobre os processos artísticos, bem como a apresentação de uma arte mais brasileira. Houve um rompimento com a arte acadêmica, inaugurando assim uma revolução estética e um movimento modernista no Brasil. Mário de Andrade foi uma das figuras centrais e principal articulador da Semana de Arte Moderna. Ele esteve ao lado de outros organizadores, o escritor Oswaldo de Andrade e o artista plástico Di Cavalcanti.
Vamos conhecer algumas características deste movimento. Uma vez que o intuito principal desses artistas era chocar o público, vamos conhecer algumas características desse movimento. Sendo que uma vez que o intuito principal desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fluir a arte. Vamos lá. Eles criticavam o modelo parnasiano e a influência das vanguardas artísticas europeias, no caso o futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e o expressionismo. Valorização da identidade e cultura brasileira, ou seja, a arte brasileira como aqui na história. Fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, a aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar, temáticas nacionalistas cotidianas. Ela esteve composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações estéticas. O intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. A maioria dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que junto aos fazendeiros de Minas formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. Nós já falamos sobre isso em aulas anteriores. Qualquer coisa sobre alguma dúvida, é só dar uma olhada lá nas aulas do Classroom, que vocês vão ter lá vídeos falando sobre a política do café com leite. Esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que foi respaldada pelo governo de Washington Luiz, na época o governador de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxeram para o país diversos modelos artísticos. Foi aquela história que foi lá falada um pouco antes. Eles buscavam inspirações. No caso, desses que tinham mais condições financeiras, eles viajavam para países europeus, via lá suas inspirações e colocavam em prática aqui no Brasil. Assim, unidos à arte brasileira, foi se formando o movimento modernista no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava novos horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural do Brasil. Foi assim que durante os 3 dias, no caso, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, essa manifestação artística, política e cultural reuniu jovens artistas irreverentes e contestadores. O Brasil deixou de ser um país monarca e passou a ser um país republicano. Mas, em relação ao negro, será que houve mudança? Vamos lá. Apesar de persistir no Brasil, o racismo não se manifesta como na Primeira República. Naquela época, ele era institucionalizado, havendo até leis que criminalizavam manifestações culturais e religiosas afro-brasileiras. Hoje em dia, o racismo é considerado crime inafiançável. Dessa maneira, houve grandes avanços na conquista de direitos pelos afrodescendentes, mas ainda há muitos obstáculos a superar. A abolição da escravidão em 1888 libertou os escravos, mas não rompeu com a mentalidade escravista e racista da época. Assim, o Brasil entrou no período republicano com uma estrutura social e econômica marcada pela marginalização dos negros. Esse impedimento de integração se deu, primeiramente, com a Constituição de 1891, no artigo que concedia o direito ao voto somente aos alfabetizados, o que exclui os ex-escravos pelo fato de a maioria ser analfabeta. No campo educacional, não houve políticas de inserção dos negros nas escolas públicas. Eles conquistaram o direito à educação, mas não foram criadas condições materiais para que usufruíssem desse direito. O outro fator que marginalizou os negros libertos foi a falta de trabalho. Os fazendeiros e os industriais preferiam contratar os imigrantes europeus em vez dos negros, afirmando que estes eram preguiçosos e não confiáveis, sem emprego ou sujeitos aos trabalhos precários.
e mal remunerados, os ex-escravos foram viver em habitações improvisadas como cortiços e favelas.